Tudo bom, pessoal? Boas-vindas ao Rimon Talks, o nosso podcast sobre competências humanas, felicidade e bem-estar. Hoje eu estou aqui com a Caterine e a gente vai conversar um pouco sobre meditação e tudo derivado da meditação. Primeiro, obrigado aí por estar aqui, Caterine. Obrigada a você, é um prazer estar aqui com vocês, com a sua equipe. É muito bom a gente poder falar sobre coisas que a gente gosta, né? Então, para mim é um prazer. Legal. Caterine, eu sempre peço para os nossos convidados e convidadas contarem um pouquinho da sua história, né? Para a gente, todo mundo conhecer um pouquinho da sua história, pode ser? Pode, claro. Não sei se vocês vão gostar muito, mas assim... A minha história, ela não tem nada de romântica, né? A minha história sempre foi uma história difícil, muito desafiadora. Eu fui mãe muito jovem, fui mãe com 20 anos. E sempre passei pelos preconceitos da maternidade, né? Ainda por cima, jovem. E tive que ralar muito, muito cedo para poder cuidar da minha filha. Fui mãe praticamente sozinha, porque o pai dela era muito jovem. Mas eu sempre tive um compromisso muito grande e um desejo muito grande de trabalhar na área de desenvolvimento humano. Então, eu estagiei cedo, né? Porque não tem coisa melhor do que você trabalhar desenvolvimento humano do que com os filhos, né? A gente estava até falando sobre isso agora, o quanto que é desafiador. É um curso à parte, né? É um MBA, né? É um MBA. O Freud, ele falava que tem 3 profissões que são impossíveis de serem executadas, né? Que é a educação, que é impossíveis, assim, que são muito desafiadoras, né? Que é a educação, que é você psicanalizar, né? Você trabalhar nessa área da psicanálise. E você... Qual é a outra que ele falou? Você trabalhar na área de gestão. E eu resolvi as 3, né? Num pacote só. E ainda fui mãe, né? Então, assim, eu trabalho na área de gestão, trabalho com essa área, né, terapêutica. E, enfim... É um desafio, mas é uma cachaça, sabe, Rodrigo? Porque quando você começa a trabalhar com a área de desenvolvimento humano, tem uma coisa que é interessante. Você não consegue trabalhar se você não experimentar isso com você. E eu me sinto uma pessoa privilegiada por isso. Eu me sinto privilegiada por ter passado por esses desafios, nova, mas isso me trouxe hoje um lugar de muita tranquilidade, de muito bem-estar, de muita autoestima, de muito empoderamento, de muita certeza. E isso faz muita diferença nas minhas escolhas na vida, sabe? Então, é uma coisa muito desafiadora. E quando a gente fala de desafio e problemas, a nossa sociedade não gosta. Mas é muito bom passar por esses desafios, porque você cresce assim e você soma riquezas que você não perde. Isso é legal, porque eu gosto de uma frase... Eu sempre boto na cabeça, né? Que a experiência, na verdade, é um troféu composto e moldado pelos seus momentos tristes e momentos felizes. Então, você vai acumulando isso e vai formando esse troféu que no final da vida ele entregue para você. Só quem passa, supera, é que sente esse prazer, né, de levantar esse troféu que as pessoas que fogem dos momentos difíceis da vida não conseguem, né? Isso é bem legal. Conseguem entender. E sobre a maternidade cedo, engraçado que eu estava conversando isso ontem com um amigo meu de colégio, quando eu encontrava há um tempão. E aí, eu tava falando, pô, hoje em dia eu penso em um dia ter filho, né? Tô chegando aos 40 e tal. Aí ele, cara, você lembra que eu tive filho novinho, né? Uhum. Ele lembra, ele, então, tá terminando a faculdade. Eu falei, caramba! Aí ele falou, sabe, que ele teve filho com 16 anos. Aí ele falou, cara, na época eu fiquei desesperado, mas hoje eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu pra mim, porque agora eu tô com dinheiro, energia ainda e meu filho já tá resolvido, tá pronto. Isso. É por aí. A minha filha também, ela agora tá fazendo mestrado e trabalhando na França, tá feliz da vida, passa pelas dificuldades, às vezes ela fica triste. Ai, mãe, acho que eu tô em depressão. Eu falei, filha, são as experiências difíceis da vida. Faz parte. Vai passar. Vai passar, né? Vai passar. Não precisa se desesperar, porque vai passar. Quantos anos ela tem? Ela tá com 25. Vai passar. Vai passar muito. E eu acho engraçado, só fazendo uma observação para quem está assistindo a gente de casa, é muito engraçado quando você vai fazer um podcast,
a gente faz um scriptzinho antes, né? Vamos falar um pouco sobre isso e tal, a gente faz um acordo. Chega na hora, a conversa vai fluindo e caminhando. Mas né? é assim que é bom. Ó, levei uma bronca dela. Então, vou voltar aqui para meditação. Falando sobre meditação, isso é uma coisa bem interessante, né? A gente até fez um scriptzinho antes. Eu confesso que eu tinha preconceito há 10 anos atrás. Eu falei, cara, nem vou conseguir fazer isso, que eu sou uma pessoa ansiosa. Tá? E encontrei na meditação uma prática recorrente. Eu não faço diariamente como você faz, mas é uma prática recorrente. E é uma prática, para mim, bastante importante. Tá? E eu vejo que existe, né? Eu achava que era uma coisa minha, mas existe um preconceito grande, né? Eu queria que você falasse sobre isso. Preconceito contra a meditação. Está muito relacionado, às vezes, a uma autoajuda, algo religioso, algo místico, mas na verdade não, é uma ciência, né? É mais do que uma ciência, é algo natural nosso. Quando você vai, por exemplo, sei lá, assistir o pôr do sol no arpoador, aquilo é uma prática meditativa. Se você conseguir ficar contemplando de verdade o pôr do sol, analisando, observando, sentindo, ali você está numa prática de meditação. Alguns autores eles vão dizer que as primeiras meditações eles surgiram no período da descoberta do fogo, que o homem se reunia em volta da fogueira e ficava ali sentado por horas observando o fogo, aquelas labaredas. Ali já era uma prática meditativa, né? É que a gente tem uma tendência a querer colocar tudo na caixinha e encontrar uma caixinha para tudo. Mas a meditação, o estado meditativo, ele é algo da natureza humana. Eu sou uma pessoa extremamente agitada. Eu adoro uma piada, falar uma besteira. Adoro falar uma sacanagem. Eu adoro. E as pessoas olham e falam assim, a pessoa medita, não é possível. E quando eu estou dando aula, não aqui, né, assim, num cenário de um monte de câmera, mas quando eu estou dando aula, num curso, na faculdade, num programa, em pé, nossa, eu ando pela sala, eu falo, eu converso, eu pego um assunto, eu misturo. Eu sou muito agitada, mas eu medito todo dia. Todo dia eu pratico a meditação. Mas qual a meditação que você pratica, Catarine? Não tem regra, não tem. Nós temos modelos de meditação que nós podemos nos inspirar. Né? Então, nós temos uma meditação que ficou muito famosa porque a gente valoriza muito o que não é nosso. Né? É uma meditação muito boa, de fato, é uma meditação que foi estudada cientificamente. A gente tem muito isso, né? Eu sou uma pessoa da academia. Né? Então, na academia, a gente tem muito essa coisa de validar cientificamente o conhecimento. Você quer falar alguma coisa? Não. Na academia, a gente tem uma coisa de validar o conhecimento. Né? Eu tenho um pouco desse vírus, sabe, dentro de mim. É importante, ele é muito importante. Mas existem conhecimentos que a ciência ainda não alcançou. Né? Tem conhecimentos que a ciência ainda está descobrindo. Então, o mindfulness, por exemplo, foi uma ciência que foi uma prática meditativa que foi desenvolvida com base em conhecimentos da prática de meditação budista. Então, tem muitas pessoas, inclusive, da filosofia budista que criticam o mindfulness, porque fala que a meditação ela ficou muito acadêmica e ela precisa ser algo filosófica. Sai da gente, né? É um estado de consciência de vida e não simplesmente você fazer uma ação. E o mindfulness, o objetivo do mindfulness é ajudar a gente a focar, um dos objetivos, né, é focar no presente. Né? Porque a nossa mente, ela é muito plástica, ela vai para o passado, ela vai para o futuro, ou a gente tem uma tendência a ficar presa em acontecimentos do passado, ou a gente tem uma tendência a ficar pensando em coisas do futuro que às vezes nem vão conhecer. Essa é a minha tatuagem. Ah, é? Na verdade, depois descobri que esse era um símbolo que já existia, mas quando eu construí ela, é exatamente isso. Ó. O passado está se desfazendo, o futuro está se formando, mas a única coisa que está inteira é o presente. É isso. É exatamente isso. Então, percebendo os malefícios, né, que acontecem neurologicamente conosco, biologicamente falando, dessa mente que fica muito presa a acontecimentos do passado, ou que não consegue estabelecer um foco no presente, que fica muito ansiosa, né? A gente vive uma pandemia da ansiedade. Então, eles começaram a estudar a mente de cérebros que conseguiam ter mais pacificação, mais estado de bem-estar, mais tranquilidade. E aí eles foram chegando às práticas de meditação budista e adaptaram a realidade deles, né? Foram adaptando. O que é legal também, porque todo conhecimento que chega até a gente vai sofrer essa interferência, né?
Mas é legal também você pensar que não existe não é só o mindfulness que é legal porque foi estudado academicamente e viu-se que tem um efeito positivo, né? Então você, por exemplo... E o Ocidente tem, desculpa te interromper, o Ocidente tem muito isso, né? Eu valorizo muito, depois eu vou contar uma história sobre validação científica, mas a gente valoriza muito a questão do está validado. Isso, né? Isso, a gente valida. E no fim, a cultura oriental é uma cultura muito mais antiga muito mais antiga, e validada na prática, exatamente. né? Então a gente está bebendo de conhecimentos que não são comuns à nossa cultura e tentando perceber a sua importância. Só que é um estado filosófico de viver, né? Como eu vivo a minha vida. Não adianta eu ter uma vida que eu penso em conquistar o mundo em 24 horas e depois querer fazer uma prática de meditação, de mindfulness, porque não combina, sabe? Não combina. Então, essa é a crítica da galera que trabalha e que estuda de verdade, né? A filosofia budista e tal. Agora, é extremamente importante a gente perceber que a ciência começa a alcançar conhecimentos ancestrais que a gente discriminava, que a gente tinha preconceito, né? E a gente, poxa, se isso faz todo sentido, quantos outros conhecimentos eu tenho preconceito? E que amanhã a ciência não pode descortinar e descobrir que, cara, isso tem um impacto absurdo na vida das pessoas. Então, nós temos meditação transcendental e, assim... Existe uma questão religiosa, às vezes, que acabam também impedindo, né, as pessoas de praticarem a meditação. Porque elas acabam associando muito a isso, né? A religião budista, ou a religião tal, ou a religião tal. E, na verdade, não. Né? Você pode utilizar os benefícios, isso também é um lado bom do mindfulness, né? Porque como ele chega como ciência, ele chega neutro. Ele entra mais fácil. Né? Então, ele entra mais fácil, porque independente da tradição religiosa... Até agora, né? Porque o mundo está muito doido. A gente está com preconceito contra a ciência também. Exatamente. Mas eu acho que você também pode desenvolver a sua própria prática de meditação, a sua própria forma de meditar. Você citou na aula do tênis, eu lembrei na hora, né? Porque eu jogo tênis. Eu falo, cara, 2 momentos que eu estou extremamente concentrado. Um é o tênis. Se não tiver, ferrou. Você tem que estar olhando para a bola. Se não olhar... Cara, é muito doido isso. Um dia eu fui pro tênis e estava com uma preocupação muito grande com alguma coisa. Eu não estava concentrado. Eu não conseguia jogar. Eu não conseguia. Parecia assim... Falei, cara, parecia alguém que nunca jogou tênis. E o outro tá relacionado diretamente com meditação, é na yoga. Porque eu estou fazendo... Você tem... Tá focado tanto no seu corpo, né? Isso. Senão você cai. É isso. Que, cara, é o primeiro... A yoga é um dos poucos momentos que a minha cabeça realmente tá vazia. Porque no tênis, pelo menos, eu tô pensando na bola. Tô pensando em como fazer um top spin e tal. Mas não, na yoga eu tô vazio, porque eu tô pensando no meu corpo mesmo. Né? É isso. Esse estado de consciência de você estar presente, né? No aqui e no agora. Isso alivia muito, né, o nosso cérebro, porque... Esse pico de ansiedade que a gente está vivendo, essa pandemia, né, desse transtorno... Porque a ansiedade ela é uma coisa natural. Estado de ansiedade, né? Assim, a ansiedade, sentir ansiedade é uma coisa da natureza humana, né? É como um aplicativo, né, uma programação do nosso celular, né, que vem com aqueles aplicativos. Então, a ansiedade, o estresse, o medo, as emoções, elas protegem também a gente, né? têm uma função. Né? Só que o que a gente vive hoje são transtornos, né, que são patológicos. E isso está gerando uma sociedade muito adoecida. Existe uma síndrome chamada Síndrome do Pensamento Acelerado, que foi estudada pelo professor Augusto Cury, que ele fala que a gente está destruindo o neurônio por conta da nosso pico de ansiedade e a quantidade de informação inútil que a gente vai processando e desgastando o nosso neurônio diariamente. Quer dizer, hoje em dia é um medicamento, né? Ela passa a ser um medicamento também, mais do que uma filosofia, uma necessidade. A gente fez aquela prática de meditação, né? Você vê que, nossa, durante um tempo nada importa. Exatamente. Só você ali, tá tudo bem, você tá bem com você está resolvido com você. Os problemas parece que acalmam, não tem mais aquele tamanho todo, né? Que a gente, às vezes... que a ansiedade acaba gerando monstrinhos, né, nos problemas. O problema é uma coisa, é um grão de areia, ele se transforma numa montanha. E aí a prática da meditação traz você de volta no comando disso, né? Não, cara, isso daí é só um grão de areia, não é uma montanha. Não, e é muito difícil, né? Eu me lembro que a primeira vez que eu pensei sobre isso foi, sei lá, faz muito tempo. Foi, sei lá, estava na faculdade ainda, era
não sei se você lembra, a arte de viver estava chegando muito forte no Brasil, né? E aí eu fui assistir uma palestra e ele falou exatamente isso. Cara, quanto tempo você está no presente? E aí eu comecei, na época não tinha nem celular, a câmera não era nem boa. Era aquela câmera, sabe? Você não conseguia ver nada. Aquele tijolo, mas né? lançaram câmera para celular. A câmera não era boa, mas lançaram. Aí vi que a gente ia para festa, ficava o tempo todo tirando foto para lembrar da festa no futuro, mas a gente não vivia a festa, né? E quando acabava a festa, era um sentimento, mas olha, eu não aproveitei suficientemente. Então eu ficava alternando entre futuro e passado. E você não curtia aquilo, não curtia aquele momento, né? E, cara, eu vejo isso em todo momento. Você adota um cachorro, você tá pensando, você não vive aquele momento é único, vai acontecer só hoje, né? Então é uma coisa muito, muito doida, né? E o cérebro, ele, por conta da neuroplasticidade dele, ele tem essa facilidade de ir para o passado, para o presente, para o futuro, de se remodelar, né? Muito rápido. Muito rápido. E quanto mais você fica naquilo, mais ele vai se remodelando naquela caixinha ali que você está colocando ele. Então, se você fica muito focado nas coisas do passado, ele começa a passar, a transitar todo ele com foco no passado. Você começa a viver essas sensações do passado. E quando você começa a exercitar ele na prática meditativa para viver no presente, você vai modelando ele a estar sempre no presente, fica automático. E não sei se você concorda comigo, não, porque eu sou engenheiro de formação, então, assim, você vai saber mais do que eu. Quando você vive muito do passado, né, as nossas recordações negativas, elas têm um peso muito forte, né? Então você fica remoendo, muitas vezes, sensações negativas, né? Que já aconteceram, então... Tem. Algumas... Isso é engraçado que você está falando do passado, né? Assim, geralmente as pessoas... Me fez lembrar dos transtornos depressivos, né? A gente está vivendo hoje um período em que os transtornos depressivos eles viraram, assim como a ansiedade, pandêmicos, né? Estudos apontam o aumento de casos de transtornos depressivos para os próximos 10 anos, 15 anos, 20 anos, aumentos significativos da nossa sociedade, né? Por que a gente... Uma das causas, né, que comprometem e que acabam aumentando esse transtorno é a insegurança que a gente tem, o medo que a gente tem de viver, né? Ou a insegurança que a gente tem de viver. E quando você fica muito no passado e no futuro, você foge muito da realidade. E você tem uma tendência maior a aumentar esse medo e essa insegurança. Então, assim, mais um motivo da importância e dos benefícios da prática da meditação. Agora, tem uma observação que eu acho interessante, que não são todas as pessoas que estão passando por transtorno depressivo que é aconselhado você praticar meditação. Porque quando você entra num transtorno depressivo, você fica muito preso ao negativo. Sim. Nós temos a tendência a absorver muito mais o que é negativo do que é positivo. Por quê? Porque ao longo da história da humanidade, nós vivenciamos muito mais experiências de quê? Guerra, destruição, de filmes, por exemplo. A gente não vê filmes passando sobre pacificação, sobre desenvolvimento humano. Cada vez menos, né? Até no passado eu acho que tinha mais, né? Eu estava conversando isso todo dia com... Eu não sei se tinha cada vez mais, Rodrigo. Eu acho que sempre teve muito negativo. Agora a gente está tentando colocar coisas diferentes, né? Documentários falando sobre o estado da mente, chamando para essa realidade, né? Mas o que sempre vendeu foi essa indústria da violência, né? Pode ser. Eu estava conversando com a minha terapeuta sobre isso. Falei, cara, a gente é muito estimulado em estímulos negativos, né? Sim. Então, toda essa programação negativa de violência, de perda, de morte, tudo isso está no nosso cérebro. Está armazenado no nosso cérebro. Então, é óbvio que a gente vai sempre recorrer a memórias que estão mais presentes. E são essas memórias que estão mais presentes. O que vende na televisão? Isso. Né? Documentários falando de catástrofes, de problemas, de morte, isso vende, que é uma beleza. Mas como é que a gente pode identificar se a meditação é pra gente, né? Porque a meditação ela é acessível, né? Se eu boto por exemplo, eu boto
no Spotify hoje, meditação para isso, meditação para aquilo, eu vou ter acesso a uma meditação. Talvez não seja da melhor forma possível, mas eu vou ter acesso. E aí você está me dizendo que em transtornos depressivos... porque quando você está muito triste e a meditação vai te ajudar a focar no presente, o teu presente é uma realidade de dor muito profunda. Então, pode ser que você potencialize isso. Primeiro, você tem que sair desse estado, né? Então, você tem que tentar enxergar outros caminhos que o seu cérebro não está conseguindo enxergar. Você precisa consertar a casa antes de visitar a casa inteira, é isso? É porque a mente... ela não sabe o que é verdade e o que não é verdade. O que é real do que não é real. A mente não, o cérebro. Né? O cérebro, ele simplesmente reproduz uma imagem e ele manda essa informação para a nossa mente. Ele não sabe o que é real do que não é real. Então, qualquer informação, você vai no cinema, vê um filme de terror, você vai ficar com medo. Mas aquilo não é real. A gente sabe que um palhaço não vai virar um monstro, é só um palhaço. O ursinho é bonitinho. Por que transformaram esse urso num monstro? A gente vai ter medo do ursinho. Né? Então, assim, por quê? Porque a gente não consegue diferenciar o que é real e o que não é real. Óbvio que você vai falar, eu estou no cinema, isso não é verdade e tal. Mas no dia a dia, isso não acontece. A gente vive no automático. E o cérebro da gente não sabe que aquela experiência de dor que a gente está vivendo... não é uma ameaça. Não é uma ameaça nesse nível. Né? A gente se deixa envolver. Então, a pessoa que está nesse transtorno depressivo, ela tem uma ela se sente encurralada ali naquela zona de sofrimento. Ela não vê saída. Né? Então, naquele momento, se você coloca ela para fazer uma prática de meditação, ela vai enxergar aquela dor em potencial. Agora, existem outros mecanismos, né? Terapia, isso é uma coisa que não pode faltar, né? É o melhor caminho e mais seguro. Procurar um terapeuta seguro, que você tenha confiança. Terapia e exercício físico não é opção, né? Não é opção. Mas, assim, para a pessoa que convive, coloca uma música alegre. Né? Coloca uma música que, sei lá, traga alguma emoção de felicidade. Uma música que aquela pessoa gostava de dançar... que a pessoa... A gente tem casos, né, de pesquisas que pessoas que têm problemas de Parkinson ou demência, que você coloca uma... A pessoa não lembra das coisas, você bota uma música que aquela pessoa gostava, o cérebro aciona aquela música, a pessoa consegue cantar aquela música, sabe? E a pessoa estava agressiva, ela muda o padrão. Isso é muito legal. Tem um TikToker hoje em dia que ele vai pra rua, ele bota uma placa. Você tá tendo um dia péssimo, sente aqui. Aí a pessoa acha que ele vai conversar com ela. Não, ele bota o fone de ouvido e a pessoa fica escutando uma música feliz. E aí a pessoa agradece demais. Muito legal. É exatamente isso. A gente não precisa deixar chegar no estado de um transtorno depressivo para poder fazer isso, né? Mas a música pode ser uma meditação também. Né? É uma forma de... Pode se ser concentrar num presente positivo, né? Isso, né? Você entrar num estado de... Agora, você tá triste, você bota uma música, tipo, corta os pulsos, acabou, né? Aí tem gente que faz exatamente isso, né? Que faz gosta de... E gosta, porque para algumas pessoas, ela tem na música, ela entra em contato com aquela dor. Que ela não consegue entrar em contato sozinha. Então, ela usa a música, a dor, né? Só que chega um determinado momento, você tem que procurar outros recursos para sair daquilo. Né? Existe um campo da subjetividade na neurociência, na psicologia, que você tem que respeitar muito, sabe? Não dá para a gente colocar a mesma fórmula para todo mundo. Não, a gente tem que respeitar, mas assim... De uma forma geral, a prática de meditação ela é muito, muito importante para a nossa vida. Como é que você vê isso dentro das organizações, né? Eu estou te perguntando de organizações porque hoje em dia o que eu mais sou procurado é por gestores falando exatamente isso. Olha, eu não sei lidar, não sei identificar e não sei lidar com transtornos. Tipo, tem alguém deprimido na minha equipe, tem alguém ansioso da minha equipe, eu não sei nem o que fazer. Não sei nem primeiro como identificar. E se eu identifico, eu não sei o que fazer. Não sei, né? Como é que você vê esse tipo de prática dentro das organizações? Então, o ideal é que a organização tenha um programa de saúde e bem-estar. Né? Porque aí você pode ter um psicólogo de apoio, não um psicólogo para fazer terapia, mas um psicólogo de apoio para identificar e encaminhar essa pessoa. Né? Você tem outras atividades que você pode fazer para poder promover mais bem-estar. Né? Por exemplo, na minha instituição, a gente tem Reiki, a gente tem shiatsu, a gente tem acupuntura, a gente tem pilates. Agora, tem uma coisa que a gente precisa entender.
Não adianta a gente oferecer todos esses recursos de bem-estar para o colaborador se você continua promovendo um ambiente de violência, né? De agressividade, de insegurança psicológica, né? Então, é contraditório. Então, eu estou oferecendo uma coisa, mesmo que vá fazer um benefício, eu tenho que também ir na raiz do problema, né? Identificar qual é a raiz do problema aqui e promover ações para poder enfrentar essa situação. Né? Legal. Ótimo. Catarina, a gente vai agora para a segunda parte do nosso podcast, né, que é a parte exclusiva para os nossos alunos e para as nossas alunas. Mas antes, queria te dar um presente. Você deve ter visto, eu estou com a camisa aqui do Abril do Bem. Vou abrir aqui para a câmera. É uma campanha que a gente faz todo mês de abril. Né? É uma campanha solidária, onde para cada 5 vagas, né, que a gente coloca nos nossos programas de pós-graduação, a gente doa uma vaga para projetos sociais. Esse ano a gente vai contemplar 2 projetos sociais, um para jovens em vulnerabilidade e outro para a Federação de Muay Thai também, que treina jovens aí para Muay Thai. E o esporte é bem legal, né? Que a gente falou do esporte, ele salva vidas em todos os sentidos. Tá linda a logo, Gostou? Achei super delicada aqui, gente, olha, que lindo. E esse é só o mês de abril, hein? Tem maio, junho. Todos os meses do bem. Muito bom. Vamos para a segunda etapa? Vamos. Pessoal, que acompanhou a gente até agora, muitíssimo obrigado mesmo. E para quem é nosso aluno, a gente vai agora para a segunda etapa. A gente vai conversar um pouco sobre neuroplasticidade.